do Senhor Jesus. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerardo Adriano, sou da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui para mais um comentário, lição bíblica adulto, CPAD, no terceiro trimestre. Já findando esse trimestre, né? Lição de número 11, que vai ser ministrada no próximo dia 15 de setembro de 2024. Também se comemora o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. O título da lição: A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. E assim se fará um homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6, verso 11. A verdade prática diz: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Amém? Vamos então orar antes de nós fazermos o nosso comentário. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, mais uma vez, buscamos a Tua face, acreditando, Senhor, que a Tua presença é real neste momento, que a Tua palavra há de ser ministrada. Que o Teu Espírito Santo venha dar discernimento e direção e tudo aquilo que o Senhor quer falar através dessa lição, através desse livro bíblico, que é o livro de Esther. Senhor da glória, que o Senhor continue abençoando a Escola Bíblica Dominical, que no próximo domingo vai comemorar o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Que haja, Senhor, verdadeiramente empenho das igrejas a realizar esse evento, né? E cuidar desse departamento para que ele cresça, para que ele prospere em número de pessoas, mas também na espiritualidade, para que nós cresçamos não só na graça, mas também no conhecimento do Senhor. Continua abençoando cada representante desse departamento, seja o superintendente, seja os professores, seja também os alunos e até o pastor, né, da igreja, que está sempre preocupado em cuidar desse departamento e fazê-lo crescer. Que assim o Senhor possa abençoar e dar a vitória total no nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra em Esther capítulo 6, verso 1 até o verso 14. Leitura bíblica em classe. Esther, capítulo 6, versos 1 a 14. 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. 3. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. 4. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. 5. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? 7. Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada? 8. Traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. 9. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu.
e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. 14. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. Terceiro, traçar o perfil da síndrome de imperador. São os nossos 3 objetivos que devem ser alcançados ao término de cada tópico dessa lição. E na introdução da lição já diz assim: na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete. E em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte. Também junto com Amã, naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe que estará nos jornais da manhã. Deus sabe, né, o que estará nos jornais da manhã por causa da sua onisciência, dentro da sua onisciência tem a sua presciência. Realmente nada pode surpreender o nosso Deus. Como já foi falado em outras lições, quando se fala da pessoa de Deus, é um ser atemporal. Então, o nosso tempo, o Cronos, né, ele não interfere no tempo Kairos, né, na língua grega. É o tempo de Deus. É um tempo que não é o nosso tempo. É um tempo que, para Deus, tanto o presente, o passado e o futuro está diante dele. E é por isso que ele já estava sabendo tudo o que estava acontecendo ali e já estava agindo. Embora, mais uma vez, citando que o livro de Ester não cite o nome de Deus, mas nós vemos ali Deus agir nos bastidores da história de Ester. Ali nós vamos ver que agora ela preparou o banquete, o primeiro banquete, e o rei insistiu com ela. Fala a tua petição, mas ela não falou. E ela falou, não, a minha petição é que tu venha com Amã para o meu segundo banquete. E aí, nesse período entre o primeiro banquete e o segundo banquete, é que a história vai se desenrolar, né? Essa história é uma bênção, né? Da forma que, como Deus age, como Deus é um Deus de provisão e socorre os seus no momento necessário. Vamos lá. O primeiro tópico diz assim: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva, primeiro subtópico. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa, chamou seus amigos e sua mulher Zeres para falar da sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfazia, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhados pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Aí a história começa a desenrolar. Essa intrigante história de Ester, né? Do livro de Ester. Agora, ele estava num banquete com a rainha, com o rei. E você vai ver no capítulo 3, ele também sendo elevado a uma posição de tipo um primeiro-ministro diante de todos os príncipes da Pérsia, ao lado de Assuero. Assuero aceita ele a lei que determinou para matar os judeus, por causa da influência dele e a quantidade de dinheiro que ele ia depositar no
no cofre real. E agora esse cidadão saiu dali alegre depois daquele banquete, feliz, mas simplesmente por não Amã estar na porta do rei e não fazer nenhum gesto de inclinar, de se humilhar diante dele, reconhecer a sua posição hierárquica, isso trouxe um furor, uma ira, uma frustração nele. E agora ele vai ouvir o conselho dos seus amigos e de sua esposa. Vai lá e constrói uma forca. Essa forca, depois vai falar sobre ela, ela tinha aproximadamente 22 metros. É um tamanho bem exagerado, um prédio de aproximadamente quase 7 andares a altura dessa forca. Talvez seja para fazer do enforcamento de Mardoqueu um espetáculo na cidadela de Suzã. Ele achou pouco o que ele faria matando todo o povo judeu. Toda vez que ele via Mardoqueu, a ira voltava e voltava forte. Então, enquanto Ramã foi dormir planejando tudo, mandou fazer a forca imediatamente que os amigos pediram e já foi dormir, já planejando o que ia fazer no dia seguinte. Deus está na história. O que Deus permite agora? A insônia de Assuero, para que a história se desenrole a partir daí. Segundo subtópico fala forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Ramã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que as outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossas vidas. Por isso, nosso relacionamento interpessoal deve estar pautado no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Um estilo de vida antibíblico, segundo a qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos, como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindo das pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge aquele que em Deus abençoa. Então nós temos que entender, que como tá aqui o comentarista fala, né? Enquanto Mardoqueu estava dormindo, tinha duas pessoas com atitudes bem diferentes, bem contrárias, mas antagônicas para o futuro de Mardoqueu. Para Ramã, a forca, a morte, aniquilamento do seu inimigo. Para Assuero, a honra. Embora que ainda não tinha acontecido, que é a leitura dos livros, mas a insônia já estava acontecendo e, consequentemente, era um dia de honra para aquele cidadão na visão do rei Assuero. Se você analisar de uma forma tipológica, a vida do cristão não é diferente da vida de Mardoqueu. Todos os dias nós temos duas personalidades no mundo invisível, no mundo espiritual, agindo de formas antagônicas em relação à nossa vida e nosso futuro. Enquanto Deus, Ele quer o melhor para o nosso futuro, para nós fazermos a obra dEle, andarmos em fidelidade com Ele, e a intenção de Deus é que nós cheguemos ao céu e permanecemos lá por toda a eternidade. Esse é o desejo de Deus, é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é o desejo de Deus. Não foi à toa que Ele enviou seu Filho, né? João 3,16. Deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus todos os dias está trabalhando em favor da igreja, em favor dos homens que servem a Ele e trabalhando para que novas almas se convertam ao seu nome e creia no Evangelho. Mas também, do outro lado, tem Satanás, o inimigo das nossas almas, que está trabalhando todos os dias para colocar tropeço diante de nós, para que nós tropecemos na fé, examinamos na caminhada, olhamos para a carne, olhamos para esse mundo tenebroso e não queremos mais o céu. Mas o Senhor está sempre trabalhando diferentemente para a gente andar na sua presença. Assim, nós estamos vendo aqui um exemplo de Mardoqueu. Enquanto dormia, dois personagens da história
estavam trabalhando com pensamentos totalmente diferenciados. Mas uma coisa que está falando sobre aqui é a questão da né? A pessoa é uma vida, um individualismo, né? É devido um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, é a chamada autossuficiência. Na verdade, quem é servo do Senhor e aprende a palavra do Senhor entende que nós somos totalmente dependentes do Senhor. A nossa vida é pautada em andar na presença dEle e depender dEle todos os dias. Em toda circunstância, nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Autossuficiência, individualismo não cabe na vida de um cristão. Por quê? Porque também nós participamos do corpo de Cristo. E como do corpo de Cristo, os membros são dependentes um do outro. É como o nosso corpo humano. O coração não consegue agir sozinho se não tiver o pulmão. O pulmão não consegue agir sozinho se não tiver os rins, se não tiver o fígado, se não tiver os diversos órgãos espalhados pelo nosso corpo. São todos eles necessários. Então, um órgão sozinho não faz um corpo funcionar. Precisa de todos os membros interdependentes, os órgãos trabalhando para que um corpo funcione. Enxergue, sinta o cheiro, sinta o sabor do alimento, caminhe, pense, fale. Tudo isso depende de todos os órgãos que estão trabalhando. Assim também é a igreja, assim também é o servo do Senhor. Um dependendo do outro. Você vai ver em Tiago 5,16 dizendo assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas está falando aqui de uma união. Confessai uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Quer dizer, então eu dependo de alguém para confessar minhas culpas. Eu dependo de um outro para que ore por mim, para que eu possa sarar. E aí a oração feita pelo justo pode muito ter seus efeitos. Você vai ver também Paulo escrevendo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, ele diz: pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, mais uma vez a Bíblia falando que um membro do corpo de Cristo depende do outro corpo, do membro do corpo de Cristo. Então, um deve exortar o outro, edificando uns aos outros. Então, para que a igreja cresça, ela precisa manter isso aí. Mas é baseado aqui em João 13, capítulo 34, Jesus dizendo para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. É baseado nesse amor apresentado pelo próprio Cristo, da forma que Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. É que não vai ser difícil para nós viver isso aqui, exortando um ao outro, edificando um ao outro, confessando nossas culpas, orando pelos outros. Não é difícil, pelo fato de ter esse amor, se tiverdes esse amor um pelos outros. Nisto conhecereis, não lembro agora se é João 16, mas está lá escrito: nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então, uma das coisas que combate contra a autossuficiência, combate contra o individualismo, combate com esse tipo de pessoas como esse Ramã, é o amor ágape que o Senhor derramou em nossos corações. Então, quando nós tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance, né? Lá em Deuteronômio 28:1 também diz que: será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Era uma promessa do Senhor. Então, a promessa do Senhor é abençoar Israel diante de todas as nações da terra, se ouvisse a voz dele e cuidasse em guardar os seus mandamentos. Mas o problema é que o Israel não cumpriu essa ordenança do Senhor, por isso se perdeu no caminho. Mas é interessante também na questão da maldição, não atinge quem Deus abençoe. Eu quero ler aqui Números 23, verso 7, verso 8, Balaão, né? Chamado para amaldiçoar a Israel,
ali na região de Moabe. Foi Balaque, o rei dos Moabitas, que o chamou. Números 23, 7 e 8 diz assim: Então alçou a sua parábola e disse: De Arama me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Venha, amaldiçoa-me a Jacó, e venha, detesta Israel. Como amaldiçoarei quem Deus não amaldiçoa? Como detestarei quando o Senhor não detesta? Então, é Deus freando o profeta que veio para amaldiçoar Israel, dizendo que Deus não permitiu a ele fazer isso. 5 anos depois, é o terceiro subtópico aí, já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lesse perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não era poucos relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que por fim a conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. 5 anos depois, livro de crônicas, não os 2 livros de crônicas que a Bíblia tem, mas o livro de crônicas da história do Império Persa. Só Assuero já estava há 13 anos. Só o que aconteceu com Bigtã inteira já tinha passado 5 anos. Então, imagine o quanto de coisa que eu havia escrito dentro desse livro. Mas uma coisa que eu estou falando em outras edições, eu vou falar aqui de novo. Deus já estava forjando essa situação. Eu acredito que Deus é que guiou Esther para não ser precipitado, fazer um banquete, depois fazer um segundo banquete, porque nesse meio termo entre um banquete e o outro, Deus ia agir. E já tinha preparado o alçapão para Ramã. É como um passarinheiro que vai lá e prepara o alçapão para pegar o pássaro. Coloca lá a isca, prepara a situação para que o pássaro chegando, pousando, ele interesse por aquilo que está debaixo do alçapão e seja aprisionado. Assim também Deus estava preparando o alçapão para Ramã. Ramã saiu feliz do pequeno banquete. Estava cheio de entusiasmo. Agora eu estou sendo honrado não é só pelo rei, estou sendo honrado pelo rei e pela rainha, porque um banquete individual só para mim, junto com o rei e com a rainha. Chegou feliz da vida no final do capítulo 5, contou Ramã, verso 11, né? Contou-lhe Ramã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido, aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã no verso 12, no capítulo 5, tampouco a rainha Esther, ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado para ir lá juntamente com o rei. Só que o verso 13 vai falar isso, ó. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu mais do que eu assentado à porta do rei. É a hora que Zeres e os seus amigos, né, dá a ele um conselho maligno. Faça uma forca de 50 côvados, aproximadamente 22 metros, e amanhã diz ao rei que enforque nele Mardoqueu, então entre alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã e mandou fazer a forca. Interessante, o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele trabalha dessa forma que Ramã. Ele trabalha de uma forma que ele acha que vai ludibriar e vai conseguir vencer. Só que ele sabe que Deus não é assim. Ele não surpreende a Deus. Ele pode surpreender a mim, que estou aqui, ser humano, e não estou vendo o que está acontecendo no mundo invisível. Você, no ser humano, que não está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas ele pensa que engana a Deus. E Ramã achou que estava tranquilo. Posso seguir o conselho dos meus amigos, fazer a forca para Mardoqueu. Aí amanhã
eu chego para o rei Assuero, já falo com ele, ó, construí uma forca, o primeiro judeu que eu quero matar é Mardoqueu, posso fazer isso? Aí eu vou lá, enfoco Mardoqueu, fico feliz porque matei Mardoqueu, e aí vou entrar à noite para o banquete com a rainha e com o rei. E você, esse é o projeto, o plano de um homem maligno, um homem que anda nas doutrinas de Satanás. Mas não é essa a história que Deus vai escrever. É essa a história que ele estava escrevendo, imaginando que no dia seguinte ia acontecer tudo aquilo. Mas quem dá a última palavra sempre é o nosso Deus. E fez com que agora Assuero perde o sono, perde o livro das crônicas, mas só que é interessante que ele vai justamente na história de Bigtã e Teres, porque a direção era de Deus. Eu poderia querer ler desde o princípio do governo dele, ou poderia ler desde os últimos 5 anos, mas a história, segundo o que a palavra nos diz, ele foi no livro de crônicas que ele acha a história de Bigtã e Teres, os dois que preparou e tentou um homicídio, tirar a vida do rei. E ali estava registrado, porque na época também Esther, ela fez questão de mostrar que era o seu primo, né? Mas como considerado pai adotivo, que tinha delatado tudo. Vamos para o segundo tópico, né? Que o tempo não espera. Hamã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça é o primeiro subtópico. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos: que honra, que recompensa Mardoqueu havia recebido? Coisa nenhuma se lhe fez. Responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio, era Hamã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado perto da sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. É interessante isso, né? Essa passagem é muito interessante. 2 homens pensando no mesmo cidadão, mas com intuitos diferentes. Assuero não sabia como honrar Mardoqueu. E no pátio exterior estava outro homem chamado Hamã, que estava indo falar com Assuero, que tinha construído uma forca para Mardoqueu. Isso é só Deus para permitir tais situações. O inimigo é que define, será o definidor da bênção. Olha só, porque vai ser ele que vai definir como é que vai ser abençoado Mardoqueu. Mas se você olhar Gênesis 50, 20, olha só o que Gênesis fala. E vós bem testaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Aqui é os irmãos de José, que intentou mal contra ele quando vendeu os ismaelitas, porque foi para o Egito. E agora Deus mudou a história todinha, fez agora ele ficar um vice-rei no Egito. E como vice-rei no Egito, agora ele livrou todo, não só o povo de Israel, como todas as demais nações da época. Tanto é que ele foi chamado Zafanete Paneia, que era salvador do mundo, da fome, porque ele preparou 7 anos de prosperidade, ele preparou celeiros, guardou comidas para os 7 anos de fome. E isso fez com que muitos e também um povo grande fosse livre. Então, o que eles desejou mal para ele, Deus usou como bênção, não só para Israel, como também para o mundo conhecido da época. Presunção e autoconfiança. Hamã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Hamã agora precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e lançado constantemente nos corações humanos. E é interessante que devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra das ambições egoístas e nos faz considerar outros superiores a nós mesmos,
Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Uma coisa interessante, presunção e autoconfiança. Quando o rei fala para Amã, e diz assim, como vamos fazer, como eu faço para honrar uma pessoa a quem o rei quer honrar? Qual é a ação? No momento, se ele fosse um cidadão humilde, ele poderia pensar, talvez não é para mim esse negócio. Talvez isso não é para mim. Deve ter outra pessoa aqui que o rei quer honrar, mas e na hora? A presunção, a soberba, o orgulho dele se manifestou na hora. Ah, esse camarada só pode ser eu. Aí ele já foi logo dando a ideia do que como ele gostaria de ser honrado. Quero sentar no cavalo do rei, quero vestir a veste do rei, quero que o príncipe maior que estiver no reino saia na rua proclamando isso, puxando o cavalo e falando isso. Não imaginava ele que ele não era o exaltado. Aqui deu o exemplo de Lúcifer, né? Isaías 14, no verso 13 e verso 14, diz assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aí foi o pensamento de Lúcifer, uma criatura de alta patente, sim, um anjo de alta patente, o querubim ungido, que guardava o Monte Santo. Ele tinha uma alta patente e tinha uma liderança no meio dos anjos. Mas chegou um momento que ele não ficou satisfeito mais de ser uma criatura. Ele queria se assemelhar ao seu Criador. Ele queria ser adorado como tal. Por isso ele já pensou em subir altas alturas onde ele não era permitido. Assumir patentes que ele não tinha. Isso aí é o arrogante, é o soberbo. E a soberba, ela precede a queda. Provérbios 16, 18, fala a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. O verso 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojos com os soberbos. É verdade. Então, quem envereda para o caminho da soberba, o final dele é ruína e queda. Aqui nós temos o exemplo do próprio Cristo, né? A humildade dele, Filipenses 2, 3, 8 fala sobre isso, que ele, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, verso 5, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de um homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isso aí é o maior exemplo de humildade que a Bíblia nos apresenta. E ele mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Terceiro subtópico diz, o devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Ramã sugeriu que esse homem fosse vestido com veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real, fosse conduzido por um dos príncipes do rei, um dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Era Deus agindo, irmãos. Era Deus agindo. Ramã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador de cavalo. E isso deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar o que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Contudo, é preciso considerar sempre que a honra não se exige, recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer o nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. O devido lugar da honra, irmãos. Ele, nesse momento, recebeu aquilo que ele nunca imaginou. Nos seus piores pesadelos, ele imaginou que ele estaria agora honrando aquele que mais odiava, Mardoqueu. E ele passou ele deu a receita para o rei daquilo que ele queria ser exaltado, mas ele agora percebeu que ele não seria a pessoa exaltada. Quem seria exaltado era Mardoqueu.
E agora ele era o puxador de cavalo e ao mesmo tempo ele era o arauto, porque ele era o maior príncipe que tinha lá. O rei usou ele, falou: você foi elevado a uma alta posição de príncipe e era esse que você queria para exaltar Mardoqueu, então vou exaltar você. Você vai ser o puxador de cavalo e o arauto que vai sair proclamando a cidadela de Suzã, a cidade de Suzã toda, que esse é o homem que eu vou honrar. E ele fez isso, e foi uma vergonha. Você imagina para ele agora que frustração, que vexame. Aquilo que ele achou que seria para ele, agora está fazendo para o seu pior inimigo. E ele foi com o intuito de falar para o rei que ele ia enforcar aquele camarada. Já pensou se ele falasse isso com o rei antes? Talvez o rei já teria matado ele. Não esperaria nem o segundo banquete. Mas, todavia, Deus tinha seus projetos. Então preferiu passar por essa humilhação. Por isso que o título da lição é Honra de Mardoqueu e Humilhação de Ramã, né? É o nosso título da nossa lição hoje. Falo de dois temas, né? Humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Humilhação e honra, nossas palavras-chave. Agora estamos vendo aí, Mardoqueu sendo honrado e Ramã sendo humilhado. E agora é interessante que Mardoqueu, mesmo recebendo toda essa honra, chegou lá, se despiu de tudo, desses aparatos que o rei mandou, assentou-se novamente na sua humilde mesinha lá, imagina uma mesa, uma cadeira, alguma coisa que trabalhava tipo uma alfândega, talvez uma coisa do tipo assim, que era a porta, o lugar que entrava e saía gente. E ele voltou para os seus afazeres normais. Aquilo não mexeu com o seu ego. Não fez ele agora mudar de posição e querer mais honrarias ou mandar que a Ramã gritasse mais alto. Não, ele foi apenas, voltou para o seu lugar, reconhecendo que essa honra era apenas uma honra efêmera, passageira. A gente tem que manter os pés no chão. E uma coisa também que nós devemos aprender, toda a honra que foi devida a mim, a você, você deve dar a ela ao Senhor, glorificar o Senhor, porque se você foi honrado, porque Deus permitiu que você fosse honrado. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Senhor. E como diz o comentarista, é preciso manter os pés no chão. Terceiro subtópico vai falar sobre a síndrome de imperador. O primeiro subtópico, terceiro tópico, melhor dizendo que eu falei, terceiro tópico é a síndrome de imperador. E o primeiro subtópico é a soberba de Ramã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Ramã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria a roupa do rei, ele queria o cavalo do rei, ele queria a coroa do rei. Atualmente tem sido identificado em criança e adolescente a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam regras e exigem que querem. Sem correção, o filho pode crescer como um Ramã, cheio de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Infelizmente, a nossa geração tem vivido isso. Nós estamos olhando para esse Ramã, porque o rei deu a oportunidade para ele escolher o que deveria ser dado a quem que ele queria honrar, o rei queria honrar. E ele já pegou, ele queria todas as coisas do rei. Segundo alguns comentaristas, essa ação, esse pensamento, esse desejo de Ramã, considerado síndrome de imperador, a verdade é que ele não ficava satisfeito só de ser honrado pelo rei para ficar na posição de braço direito do rei, não. Ele queria o lugar do rei. A vontade dele é assumir a posição de um imperador. E agora, como surgiu uma oportunidade, então eu quero pelo menos a oportunidade de experimentar a veste, a coroa, o cavalo do rei. Porque até então o seu pensamento é eu. Não tem outro cidadão nesse reino vasto de Assuero, de 127 províncias, não tem ninguém semelhante a mim. Eu sou o cara. Então, não tem outro, é eu que vou vestir. Então, eu já vou pedir logo as coisas que eu quero. É as coisas do rei. Vai me sentir, pelo menos nesse momento, como o rei. Mas ele não imaginou que tudo isso que ele estava falando ia ser usado no seu pior, no seu arqui-inimigo. E assim tem criança e adolescente com assassino do imperador.
egocêntricos, reinam dentro de fora, ditam regra, fazem birra, choram, fazem pirraça, fazem cenas de supermercado, em lugares públicos para envergonhar os pais, para os pais cederem e fazer suas vontades. É claro, irmãos, que nós não vamos aqui falar sobre a história de criança e adolescente, porque não dá tempo de falar. Talvez na escola dominical, com um tempo um pouquinho maior, podemos comentar um pouquinho mais. Mas é claro que isso tem a ver com a educação no lar. Tem a ver com os pais e as mães dos dias atuais. Porque quem é um pouquinho mais velho, assim, cabecinha branca como eu, que já passou de 50, caminhando para 60, a educação na minha época não era fácil, não. Às vezes era até um pouco brutal, né? Tem pais que não tinham muita sabedoria para lidar com os filhos, às vezes até um pouco violento. Mas, todavia, a educação era mais rígida. Não tinha essa história de filho escolher. Quem escolhia os pais. Quem ia fazer compra, a comida que quem colocava na casa era o pai, então comia o que o pai colocava na mesa. E não tinha direito de muita escolha. Né? Era o pai que determinava, era a mãe que determinava. Tinha limites impostos e era obrigado. E se não obedecesse os limites impostos pelos pais, tinha o castigo, tinha, né, a surra, seja de chinelo, de cinto, mas tinha a surra. Hoje se proíbe, não pode dar chinelada no filho, não pode bater, mesmo que a Bíblia fala, fustigue a criança com a vara, e por certo não morrerá, mas não pode, não é permitido, né? Aí estão criando aí os imperadorzinhos, os reizinhos das casas, que mandam e desmandam, e a mãe só fala, meu filho só come isso, meu filho gosta de vestir a roupa tal, ele gosta do tênis tal. Uma criança que não tem noção ainda de escolha. Mas aí vai crescer esse número de Ramuns por aí. É triste, mas é a nossa realidade. Nosso papel é exercer um amor responsável. Dedicar tempo, qualidade, vigilância e oração. Orando para o nosso filho, mas também corrigindo, dando a correção certa. Porque nossos filhos são bastardos. A Bíblia fala que Deus ele corrige a quem ele ama, ele chama por filho. Também nós temos que ter um exemplo do próprio Deus, corrigir aquele que nós amamos. Nós não temos bastardos, nós temos filhos. Se nossos filhos forem corrigidos, nós evitaremos essa síndrome imperadora do nosso lar. Um mau prenúncio. Ramã chegou em casa, arrasado, contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração. Se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Houve uma sentença aterradora. Se Mardoqueu diante de quem já começasse a cair da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Esse é capítulo 6, verso 13. A declaração da mulher e dos amigos de Ramã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muito sofrimento e ameaça. Era um mau prenúncio para Ramã. Agora você caiu. Já começou a cair diante deles, a derrota é certa. E é interessante que no comentário anterior, fala que o rei conhecia, da forma que falou, conhecia Mardoqueu. Se você analisar, por ele criar Esther, né, e como pai, ele era quase um sogro de Assuero. Trabalhava na porta do rei. Não tinha uma intimidade como Ramã, mas trabalhava na porta do rei. E aí, quando ele recebeu o recado, foi o meu pai, né? Eu acho que talvez Esther chamasse ele de pai. Foi meu pai que fez isso. E ele mandou escrever no livro de crônicas e esqueceu aquilo. Passou 5 anos, agora ele está lembrando. Então, agora, depois que ele fez tudo o que fez, o Ramã fez o que fez, agora tem um mau prenúncio indo aí. Se você começou a cair, essa queda vai ser vertiginosa. Você vai cair mais até a destruição total. E o resumo desse terceiro e último tópico, a soberba de Ramã revelou a síndrome do imperador que podia danificar traços de personalidade. A nossa conclusão diz assim: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou a fazer. No afã de resolver nossos problemas, o segredo é confiar no Senhor, viver com humildade,
Fazendo a sua vontade, ele permanece no controle e sempre age no momento certo. É assim que termina essa história. Pelo menos essa parte da história do livro de Esther. Num espaço de 24 horas, Deus muda o placar da história. Aparentemente, até então, Ramã era o grande vencedor da história. Ramã era o camarada que no capítulo 3 foi exaltado. Ramã agora era uma espécie de primeiro-ministro do rei Assuero, o seu braço direito. Ramã agora já tinha uma lei estabelecida para matar os judeus, data certa, dia, hora e mês. Agora ele sentiu também, mesmo com toda a honra de ter ido no banquete do rei com a rainha, ele também viu Mardoqueu ali, queria matá-lo. Seguiu o conselho de sua mulher e de seus amigos, fez uma forca. Estava tudo encaminhado para ele ser o grande vencedor da história. Mas chegou Deus, ele esqueceu. Ele não sabia que Deus estava na história, e Deus estava. E aí, quando Deus entrou na história, mudou tudo. O rei, enquanto ele dormia tranquilamente, o rei acordou. Não dormiu, melhor dizendo, deu insônia. E agora o rei, sabendo a história de Mardoqueu, quer honrá-lo. E agora ele passa vergonha, porque quando ele pensou que a honra dele era a honra do seu inimigo. E agora, quando chega em casa, desesperado para desabafar, os mesmos amigos, a mesma esposa que deu um conselho maligno para eles, deu também a sentença. Você vai ser destruído. Você começou a cair diante dele? Agora o seu fim é um mau prenúncio, está vindo aí para você. E aí, o que o conselho que o comentarista aplica para nossas vidas é essa. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa total dependência tem que estar no Senhor, sabendo que Ele é capaz de resolver qualquer causa para nós. Mesmo mais difícil, por mais impossível que ela seja, nós temos que confiar nele. E a história começou a mudar. Na próxima lição, nós vamos ver o desfecho total dessa história. Mas essa lição já mostra como Deus já mudou o placar, já mudou a situação. O que achava que estava vencendo agora sabe que está caminhando para a derrota. E assim também é na nossa vida. Nós temos uma certeza de vitória porque Cristo já morreu por nós e ressuscitou. E a certeza maior é que a vida eterna que Ele nos outorgou. O inimigo da nossa alma trabalha para que nós achamos que nós somos derrotados, mas não, nós somos vitoriosos. Aliás, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Então nós temos que ter essa convicção que o Senhor, muito breve, buscará a igreja. E nós temos uma convicção também que nesse momento nós vamos ser arrebatados, vamos sair desse lugar de sofrimento. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa batalha, nós temos que ter essa total confiança que se nós entregarmos tudo no altar do Senhor, colocarmos tudo nas mãos do Senhor e descansar nele, não ficar afoito, não ficar ansioso, fazendo aquilo que o apóstolo Pedro nos orientou, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, você descansa e Deus age no momento certo, da mesma forma que agiu ali para Mardoqueu, mudando a história. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.